E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês possam ter um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. E eu quero compartilhar um texto aqui que eu estava fazendo meu devocional agora pela manhã. E é um texto que sempre fala muito comigo e tem me incomodado demais esse texto na questão de melhorar como pessoa, de melhorar como cristão. E eu quero compartilhar com você a carta de Tiago, né? Que você sabe que Tiago era meio irmão de Jesus, então ele pensa muito como Jesus. A carta dele é uma carta pequena, mas muito forte. São 5 capítulos. Qualquer capítulo que você lê de Tiago, ela vai te dar uma sacudida, ela vai falar com você de alguma maneira. É uma carta muito forte. É a minha carta preferida de toda a Bíblia, a carta de Tiago. E ele escreveu para os judeus, né, naquela época, que estavam assim, na igreja, mas estavam meio assim, fora do foco do que é realmente ser um cristão. E no capítulo 2 de Tiago, ele fala sobre parcialidade, ele fala sobre pessoas que tratam pessoas de um jeito e tratam outro tipo de pessoa de outro jeito, pessoas que agem por interesse. E muitas vezes, gente, se a gente for parar para analisar, a gente se pega fazendo isso. Às vezes a gente vai tratar uma pessoa que aquela pessoa ali pode me dar algum benefício, aquela pessoa ali pode fazer isso por mim. A gente trata essa pessoa de uma maneira diferente do que uma pessoa que não vai dar nada pra gente. Então, é uma carta que eu aconselho você a ler pelo menos uma vez no mês essa carta, porque se você quer melhorar como cristão, se você quer melhorar como pessoa, você tem que colocar em prática o que a Bíblia fala. E aqui o meu versículo preferido também da Bíblia toda é Tiago 1:22, que para mim ele resume toda a Bíblia. Ele diz assim: não sejam somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra de Deus. Então, quando nós colocamos isso aqui, a gente lê e ouve, mas a gente não coloca para dentro do nosso coração, a gente não pratica, não tem valor nenhum. O que diferencia um cristão de uma pessoa comum, um cristão verdadeiro? São as ações dessa pessoa. E ele fala aqui na carta também: você acredita, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Então muitas vezes a gente fica com essa: eu creio que Deus é Deus, que Jesus veio, mas isso não é suficiente, meu amigo, minha amiga. Isso não é suficiente. Você tem que agir como Jesus agiu, você tem que colocar na sua mente, na sua vida, o comportamento de Cristo, porque senão você vira uma pessoa que não faz a diferença, né? E nós precisamos fazer a diferença. Por que o número de crentes, essa semana eu vi uma reportagem falando que o número de crentes está aumentando, que até acho que 2035 nós seremos a maior parte a religião maior, predominante no Brasil. Isso vale de quê? Se a gente vai ter quantidade sem qualidade. Não adianta ter muito crente que não faz nada. É melhor ter pouco crente que trabalha, que faz alguma coisa, do que nós sermos muito, mas não estamos fazendo diferença. As pessoas estão se batizando assim, muito assim, você tá vendo aí na rede social muito batismo de famoso, mas são batismos feitos sem preparação. São batismos que estão sendo feitos assim, pelo modismo, pela moda, vai-se embora, e isso não tem valor nenhum no reino de Deus, infelizmente. O que vale no reino de Deus é o meu coração e o seu coração ser um coração semelhante ao de Jesus. O que vale é a gente buscar todos os dias ser santo. O que é ser santo? É você viver a Bíblia. Você e eu vamos errar muito, mas nós não podemos errar sempre no mesmo erro. Nós temos que errar e depois nós vamos pedir perdão, nos arrepender, e aquele erro você tem que abandonar, você não pode voltar lá, porque senão não houve arrependimento, houve remorso. Então, esse texto aqui, ele vem falando muito sobre você crer e você fazer alguma coisa. Você crer e você botar sua fé no modo ativo. Você tem uma fé que ajuda pessoas, você tem uma fé que dá uma roupa para alguém, você tem uma fé que você dá um alimento para alguém. Não é só a gente ficar aqui na rede social falando de Deus, postando versículo, é agir. Nós temos que agir. Tiago capítulo 2, versículo 18, diz assim, mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras e eu com obras vou te mostrar a minha fé. Olha só, gente. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem.
Então, nós temos que sair desse patamar de só crer para o patamar de crer e fazer alguma coisa. Aí você pode estar perguntando, Camila, mas salvação não é pela graça, não é por obras. A salvação não é por obras, mas a partir do momento que você foi salvo, a partir do momento que você colocou Jesus na sua vida, automaticamente você tem que ter um coração gerador de obras. Automaticamente, quando a gente é salvo, quando a gente vive uma vida para Cristo, nós temos esse desejo de fazer alguma coisa para ajudar. Isso vem de nós? Não, porque nós não produzimos nada de bom, infelizmente. Isso vem do Espírito Santo que está habitando em nós quando a gente aceita Jesus e nos faz ter esse desejo de fazer alguma coisa a mais. Então, se você é crente e você não tem esse desejo, você vive uma vida, um mundo egocêntrico, você acha que só você preocupa muito com você, o dia todo pensando no que você vai fazer, no que você vai comer, no que você vai vestir. Se você tem esses pensamentos e não pensa em ninguém, se você não tem uma fé ativa que ajuda as pessoas, peça ao Espírito Santo para poder te ajudar nisso. Porque não é normal a pessoa que aceita Jesus, ela viver uma vida egocêntrica. Não é normal. O normal é você aceitar Jesus e você ter o desejo de fazer algo por alguém, de ajudar alguém. Por quê? Porque Jesus viveu para ajudar as pessoas. Jesus nunca fez nada por ele próprio. Ele sempre fazia pelo outro. Então, se nós somos cristãos, se nós somos pequenos cristos, nós temos que ter esse comportamento igual ao comportamento de Cristo. Porque senão nós estamos vivendo errado. Tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Assim como esse texto vem falando comigo, vem me incomodando, peço ao Espírito Santo que te incomode também, porque nós precisamos mudar, nós precisamos ter uma fé que age, nós precisamos fazer a diferença no mundo. Você vai fazer a diferença aí na sua casa, você vai fazer a diferença na sua cidade, no seu bairro, no mundo. Você tem que pensar que você vai fazer a diferença. Se você se propuser a isso, a buscar isso, Deus ele vai te ajudar. Ele vai usar muito a sua vida, mas você tem que querer. Você tem que ter esse desejo no seu coração. Peça ao Espírito Santo para te dar esse desejo e ele vai te dar. Tenho certeza absoluta. Que Deus abençoe muito, 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 muito a sua vida. Que você tenha um dia abençoado. Que você possa cada dia mais buscar o Senhor com toda a sua força, com toda a sua fé. Em nome de Jesus. Amém.